Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa segunda aula da Biblioteca Pandas, uma das bibliotecas mais essenciais para você trabalhar na área de Data Science. Hoje nós vamos aprender como é que você seleciona dados dentro de um data frame ou de uma série e como é que você adiciona dados a esse tipo de estrutura também. E logo na introdução ele coloca aqui um código oculto que ele simplesmente está carregando aquele dataset de avaliações de vinhos para a gente poder fazer os exercícios. Na verdade, para a gente poder fazer os exercícios não, mas para a gente poder aprender as manipulações de dados, né, as funções de hoje. E a primeira parte que a gente vai aprender é o que ele chama de acessores nativos, né? É basicamente o que você usa para acessar algum atributo dos teus dados, nesse caso, né, do teu data frame. E se você já tem programado em Python há algum tempo, você vai reconhecer essa notação. Então aqui nós temos o nosso dataset de vinhos, né? Basicamente aquele que a gente trabalhou na primeira aula. E se você já assistiu a aula de Introdução ao Machine Learning, você já viu isso aqui. A ideia é que a gente possa selecionar colunas tanto usando uma notação de ponto, igual quando você vai selecionar um atributo de alguma coisa no Python, de um objeto no Python. Ele dá aqui o exemplo, se você tivesse um objeto livro dentro do Python, pode ser que o objeto título, que o atributo título te desse o título desse livro. E a mesma coisa aqui com o Pandas. Então, se a gente pegar reviews, que é o nome do nosso data frame, ponto, o nome de uma coluna, nesse caso country, que é o país, ele vai retornar para a gente a série do Pandas, que é a coluna country, com o valor de cada linha que a gente tem. E a gente pode acessar de uma outra maneira também, que é selecionando entre colchetes o nome da coluna, né, com uma string. Então, aqui a gente pega mais parecido com o que a gente vê num dicionário de Python. A gente pega a chave, né, o nome da coluna, e a gente passa entre colchetes. E aqui você pode passar também uma lista de colunas. Eu particularmente, quando eu comecei, eu preferia a notação do ponto, mas agora eu uso muito mais essa notação porque ela tem mais casos de uso, digamos assim. Então eu posso selecionar várias colunas ao mesmo tempo e eu posso fazer o seguinte, algumas colunas elas vêm com espaço no nome. Então se você tiver uma coluna que tenha, por exemplo, Country of Origin, o país de origem, em vez de só country aqui e tiver espaços nela, você não consegue selecionar usando essa notação do ponto. Você precisa usar essa notação dos colchetes. Então eu prefiro, por padrão, usar essa notação aqui e eu recomendo que você faça isso também. Mas basicamente é assim que você seleciona uma coluna em um data frame. Você coloca entre colchetes o nome da coluna ou você passa uma lista de strings com os nomes das colunas aqui. Talvez a gente veja isso no exercício, ou então você pode olhar as aulas de Introdução ao Machine Learning, que lá tem um exemplo em que a gente passa uma lista de colunas aqui. E ele dá exatamente esse exemplo aqui. Ele fala para quando o nome da coluna tem um espaço, só dá para usar o operador com colchetes para selecionar a coluna. Indo mais além no exemplo, você pode usar essa série do Pandas que ele retorna. Então, ele nada mais é, uma coluna do Pandas nada mais é do que uma série do Pandas. Uma coluna de data frame do Pandas é uma série do Pandas. E você pode selecionar os elementos dessa série também com números. Então, veja só, aqui a gente tem o 0, é o Italy, né? O primeiro país, o país da primeira linha do nosso dataset é a Itália. Eu só não tenho certeza nesse momento para te falar se aqui ele vai selecionar por posição da linha ou se ele vai selecionar baseado no índice. Eu, num primeiro momento, apostaria que ele vai selecionar baseado no índice, tá? Então, mesmo que, vamos dizer que Italy tivesse índice 0, mas a linha Italy tivesse na 10ª posição, ele ainda assim selecionaria Italy baseado no índice. E você já vai ver a diferença, como é que a gente faz para explicitamente selecionar por posição dentro da ordem de valores que a gente tem, ou por posição dentro do índice que a gente tem. Então, ou a posição da linha ou o índice que a gente determinou para esse data frame ou para essa série. Tem alguns detalhezinhos também que a gente precisa olhar quando a gente está usando esses indexadores aqui, mas basicamente a ideia é o seguinte, você tem dois tipos de indexação, duas maneiras principais que você pode usar para explicitamente buscar um valor de uma série ou de um data frame do Pandas. Elas são a lock e a ilock. Vamos ver primeiro então a ilock. A ilock é a seleção por posição. Então o que você está acostumado a fazer quando você usa uma lista de Python ou quando você usa uma array do NumPy, você vai pegar o valor que você passar para esse atributo ilock do teu data frame ou da tua série, vai pegar a linha que tiver naquela posição independente do índice dela.
ele vai olhar a ordem dos dados que você tem e vai pegar a posição baseado nessa ordem dos dados. Então, nesse caso aqui, se a gente pegar reviews.iloc0, ele vai pegar a linha 0, a primeira linha do nosso dataset, mesmo que o índice dessa linha não seja 0, tá? Mesmo que aquela coluna cinza que tem do lado esquerdo do nosso data frame não seja 0, ele vai pegar o 0 porque ele está pegando pela posição da linha no data frame e não pelo índice. E você pode selecionar não apenas linhas, você pode selecionar linhas e colunas também. Nesse caso, se a gente quiser selecionar a primeira coluna por ordem de colunas, a gente pode passar essa notação de 2 pontos, que é geralmente o que a gente usa no Python quando a gente quer pegar todos os elementos de uma sequência. A gente passa os 2 pontos para a linha e 0 para a coluna. Então é basicamente como você imaginar uma matriz. Uma matriz você vai ter lá os elementos das linhas, né, o número de linhas e o número de colunas. E com o iloc você pode selecionar numericamente a posição das linhas que você quer e as colunas que você quer. Nesse caso ele está falando, pegue todas as linhas, ou seja, o primeiro argumento são os 2 pontos, que quer dizer todos, e pegue a coluna 0, a primeira coluna que você encontrar no data frame, não importa o índice, o nome dessa coluna. Você vê que aqui a gente não está passando country e ele está pegando country como a primeira coluna, porque ela literalmente é a primeira coluna. Mas você também pode usar esse operador de 2 pontos para limitar, né, para pegar só um pedaço dos teus dados. Assim como numa lista de Python, se você selecionar, por exemplo, você passar para a lista de Python, vamos dizer que isso aqui fosse uma lista, esquece o iloc nesse momento. Uma lista de Python, 2 pontinhos 3, você vai pegar o elemento 0, o elemento 1 e o elemento 2. Então você vai pegar os 3 primeiros elementos. Isso é uma coisa que quando você está aprendendo Python, pelo menos no meu caso, me confundia bastante. Mas você pega até um elemento, excluindo o elemento que você escreveu o número aqui depois dos 2 pontos. E você também pode fazer isso num data frame ou numa série do Pandas. Nesse caso ele está falando, pegue as 3 primeiras linhas, então linha 0, linha 1, linha 2 e só a primeira coluna. Se eu passasse aqui, se eu não tivesse esse vírgula 0 e já tivesse o colchete, ele ia pegar as 3 primeiras linhas com todas as colunas, ou eu poderia também passar aqui mais de uma coluna, né? Então, por exemplo, pegue as 3 primeiras linhas e as 2 primeiras colunas, né? Se eu passasse 2 pontos 2 aqui. E claro, você pode também fazer um slice, né? Você pode fatiar os teus dados, não necessariamente precisando sair do começo até um determinado ponto. Você pode pegar um ponto de partida e um ponto de chegada. É a mesma coisa que você usa quando você está selecionando elementos numa lista do Python. O iloc é muito, muito parecido com o que a gente vê numa lista do Python ou numa array do NumPy. Uma coisa legal também é passar uma lista. Então imagine que você esteja fazendo lá uma validação dos teus dados e você queira pegar apenas umas linhas específicas, mas que não necessariamente elas estão juntas. Aqui ele está pegando linhas 0, 1 e 2, mas vamos dizer que você tenha 10 linhas e você queira pegar apenas as linhas ímpares. Então você vai pegar linha 1, linha 3, linha 5, você pode fazer essa seleção se você passar uma lista para o lugar onde você faz a seleção das linhas e também dá para fazer isso para as colunas. Preste atenção, aqui a gente tem 2 colchetes, tá? Então é uma lista dentro dos colchetes. Um erro muito comum é você passar uma lista você passar só os elementos, esquecendo que eles precisam estar dentro de uma lista. Então aqui é um objeto lista dentro dos colchetes que a gente está acostumado a ver aqui no iloc. E também, como uma lista no Python, você pode selecionar índices negativos, né? Então, para pegar do final, né, quantos índices até o fim daquela sequência que você tem. Nesse caso, ele vai pegar as últimas 5 linhas de um data frame, se a gente colocar aqui -5. Basicamente, iloc é lista de Python, é array do NumPy, é a mesma coisa de você usar esses índices que você já está acostumado por posição. A outra maneira que a gente tem de selecionar é por índice, né? No caso ele fala por label aqui, por registro, vamos dizer, por etiqueta que a gente coloca numa linha ou numa coluna. Se você pensar, quando a gente dá um nome para uma coluna, a gente está colocando uma etiqueta naquela coluna. A gente está falando, essa série do Python tem essa etiqueta, né? País, telefone, sei lá, o que quer que seja que esteja naquela série. E como é que você faz se você quer selecionar não por posição, mas por esse índice? Isso aqui é muito útil quando você está selecionando datas. Quando você tem um índice de datas, né, uma série temporal, e você quer selecionar de uma data até a outra, ou você quer selecionar algumas datas específicas. Então, em vez de você ter que ir lá ver qual é a posição da linha
que corresponde a uma determinada data, você pode simplesmente passar as datas que você quer para o Pandas já pegar diretamente. Ele já faz internamente essa conversão do índice, vamos dizer, humano que a gente colocou no data frame para o índice posicional, que seria o que a gente usaria com o iLock. Mas as duas formas são úteis dependendo do caso de uso que você tenha. Como é que funciona então? Aqui, infelizmente, né, o Reviews, o índice dele é basicamente a mesma coisa que a posição da linha. Então, a linha 0 tem um índice 0 também, mas é aquela ideia que eu te falei. Se a linha 0 não fosse o índice 0, ele iria, com a função .lock, ele iria pegar onde a label, né, onde o índice fosse 0, independente da posição dessa linha. Essa linha poderia ser a linha do meio, a última linha do data frame, não importa, ele ia procurar pelo índice 0 e não pela posição da linha. Você pode pensar nisso como um dicionário, né? Em vez dele pegar, sei lá, o elemento... Apesar de em Python dicionários não serem ordenados, vamos dizer que você pudesse ter uma ordem nos teus elementos do dicionário, ele não vai pegar pela ordem, ele vai pegar pela chave desse dicionário, pela chave do elemento nesse dicionário. E aí você pode selecionar também linhas e colunas, mas sempre lembrando que tem que ser pelo índice. Então, não tem como você, por exemplo, selecionar a linha pela posição e a coluna pelo índice ou vice-versa, tá? Os dois aqui precisam ser o índice. Nesse caso, ele pega a linha com índice 0, o país dessa linha, e no caso é a Itália. Muito fácil de lembrar. iLock é com posição, iLock é posição. Pensa, quando você faz um loop, né? Geralmente quando a gente aprende a fazer loop em Python, a gente coloca for I in tal. Então pensa, I é um loop posicional e o lock sem o I é com o índice mesmo, né? O índice humano, vamos dizer. Eu acho que o código ele fica muito mais fácil de ler quando se usa .lock do que quando se usa o iLock. Eu sofria um pouco na época dos russos porque eles gostavam de usar array do NumPy diretamente. Eles gostavam de usar a matriz mesmo do negócio, porque provavelmente para eles era o que fazia mais sentido, mas acaba sendo um pouco mais difícil de você ler o código. Então eu recomendo, se você puder usar o .lock, melhor. Se não, o iLock, como eu falei, cada um tem o seu caso de uso. E a gente pode passar mais de uma coluna ou mais de um índice de linha também aqui. Então lembra que eu te falei que eu gostava dessa notação do colchete porque a gente podia passar mais de uma coluna? Aqui você veja, novamente, vou pegar no pé disso porque é um erro muito comum. 2 colchetes, então a gente passa uma lista para dentro dos colchetes da seleção. Então aqui é uma lista de colunas para dentro dos colchetes da seleção, e aí ele vai pegar todas as linhas, mas ele vai pegar só essas 3 colunas, igual você pode ver aqui no exemplo embaixo. E tem um detalhezinho, inclusive, que ele fala aqui, que é o seguinte: o iLock, ele vai selecionar exatamente igual você está acostumado no Python. No Python, quando você seleciona com um slice, né, se você faz aqui de 0 a 10, ele vai pegar, ele inclui o primeiro elemento, mas ele exclui o último elemento. Ele vai pegar do 0 até o 9º elemento, né, vai pegar 10 elementos. Mas com o lock é diferente. Ele é inclusivo dos dois lados, tá? Então ele é inclusivo no começo e inclusivo no fim. Esse é um detalhe que pode te trazer alguns problemas quando você está mexendo com série temporal. Vamos dizer que você esteja selecionando lá uma série temporal, sua série tenha 30 dias. E aí você seleciona, em vez de 0 a 10 aqui, vamos dizer, seja dia 1º de abril até o dia 10 de abril. E aí do dia 10 de abril até o dia 30 de abril você queira usar como validação, né? A primeira parte é como treino, sei lá, você quer separar nisso. Se você selecionar assim, você vai estar selecionando tanto o dia 1º quanto o dia 10 nessa variável. Vamos dizer que você esteja armazenando uma variável. Então, você vai estar selecionando do começo até o fim, incluindo o fim. E se você fizer isso, por exemplo, em Machine Learning, e você incluir o fim, né? Depois você fizer 10, 2.30, né? Do dia 10 de abril até o dia 30, você vai estar colocando o dia 10 tanto na primeira separação de dados que você fez, né? No primeiro conjunto de dados, quanto no segundo conjunto de dados. Geralmente não é uma coisa que a gente quer. Então preste atenção, lembre sempre, o iLock, ele é inclusivo para o primeiro elemento, exclusivo para o 10º, então ele tira o 10º, o último elemento, né, que você passar aqui no teu slice, e o lock, ele é inclusivo nos dois, tá? É bom lembrar disso, é um detalhezinho. Eu não sei exatamente por que eles fizeram isso, talvez eles tenham aqui uma explicação, mas enfim, só saiba que é assim. E o legal é que com o lock você também pode selecionar, como eu te falei, você pode selecionar as datas, e ele está falando aqui que você pode selecionar, se você tiver um índice de strings, ele vai tentar selecionar em ordem alfabética se você passar um slice. Então,
Se você passar aqui, def.lock apples to potatoes, né? Você pode interpretar esses dois pontos como para, né? Como a expressão, a palavra para. Então, apples para potatoes, né? Então, vá de apples até potatoes, selecione todas as linhas que tiver entre essas duas em ordem alfabética. Mas sempre verifique, dependendo do tipo de dado que você tiver nesse índice, sempre verifique qual é a ordem de seleção, né? Sempre olhe os teus dados para ter certeza que o Pandas está fazendo o que você quer. E ele dá o exemplo aqui de quando um índice é numérico. Então, no caso aqui dos vinhos, tanto o iLock quanto o lock deveriam retornar o mesmo resultado se a gente selecionasse da linha 0 até a linha 1000. Só que o iLock ele vai pegar da linha 0 até a 999, porque ele exclui a 1000, e o lock ele vai pegar da linha 0 até a 1000. Então, ele vai retornar 1001 linhas em vez das 1000 que a gente estaria esperando por padrão, como é selecionado quando a gente faz um slice, quando a gente faz uma fatiação dessa no Python, ou fatiamento, não sei, talvez os dois sejam certos. Enfim, é uma coisa que pode te dar dor de cabeça, então eu quis deixar bem claro. E tem várias maneiras, né? Vamos dizer que você carregou um dado, mas você decidiu que o índice não é aquele que você queria, você quer usar uma outra coluna como índice. E é muito fácil de você fazer essa mudança. Você pode usar a função .setIndex. Aqui nós temos o DataFrame Reviews, e ele resolveu colocar o índice desse DataFrame como título. Só como exemplo mesmo. Quando que isso é importante? Vamos dizer que a gente tenha lá um dataset do mercado financeiro e a gente tenha lá vários símbolos e várias datas desses símbolos. Então a gente tem dados tanto do preço do ativo quanto da data onde esse preço aconteceu. Pode ter horas que você selecione um ativo só e você queira usar como índice as datas. Então, onde é que eu seleciono lá as ações da Petrobras e aí eu coloco setIndex, date, né, para poder manipular esse dataset baseado num índice de datas. E tem horas que você pode fazer uma análise do mesmo dia em vários ativos. Então, nesse caso, vamos dizer que eu selecione só o dia 1º de setembro, hoje que eu estou gravando esse vídeo. Você seleciona o dia 1º de setembro e aí você coloca setIndex symbol, né? Coloca o símbolo das ações, Petrobras, Vale, etc e tal, como o teu índice, para você poder selecionar pelo índice naquele dia específico, em vez de selecionar, por exemplo, por data, que nesse caso a data seria toda igual para todo mundo. Assim como se você usasse no primeiro exemplo um índice que é o ativo seria o mesmo. Então é muito importante essa é uma função que eu uso bastante, né? setIndex, e aqui ele não está colocando, mas se você rodar setIndex e você quiser salvar, né? Se você quiser usar o resultado desse dataframe, você tem que salvar um dataframe aqui, então você teria que colocar reviews igual reviews.setIndex, porque ele retorna um dataframe, ele não muda o dataframe no lugar da memória onde ele já está. Provavelmente tem um argumento ali que a gente pode usar para mudar no in place, né, que eles falam, mas isso não vem ao caso nesse momento. Uma outra forma de você fazer seleção de linhas ou colunas, acho que aqui nesse caso são só linhas, tá? Não tenho certeza. Acho que dá para selecionar colunas também. Basicamente, seleção de elementos dentro de um dataframe ou de uma série é uma seleção condicional. Então vamos dizer que você queira só pegar os vinhos que estão na Itália. Nesse caso, a gente pode passar reviews. Aqui ele está usando .country, mas poderia ser também nos colchetes, igual ao valor que a gente quer. Nesse caso, Italy. E aí ele vai retornar para a gente uma série de booleanos, né? Uma série de true e false, uma série de verdadeiro e falso, que a gente pode usar para selecionar apenas as linhas. Criar um novo dataframe, que são apenas as linhas que tem esse valor, né, de país Itália. Deixa eu ver se ele vai fazer isso aqui. Ele vai. Então veja só, primeiro a gente pega aqui reviews.country ou seleciona a coluna igual ao valor que a gente quer, igual Italy. E se a gente passar essa série que ele gera dentro do ponto lock, e claro, aqui a gente está selecionando linhas, então a gente não precisa da vírgula, porque o primeiro elemento sempre ele vai selecionar pelas linhas, mas aqui a mesma coisa que você fazer esse ponto lock com reviews.country igual Italy, vírgula, 2 pontos, para selecionar todas as colunas, e ele vai retornar para você um dataframe só com as linhas em que o valor da coluna country é igual a Itália, ou seja, só os vinhos italianos. Essa é uma coisa muito, muito útil também que você pode usar. Às vezes você quer selecionar dados, por exemplo, de um cliente só no teu banco de dados para fazer uma análise, ou então você tem dados de indústrias, de centros de logística espalhados pelo país, mas você quer avaliar apenas a produtividade de dos centros de logística na região sudeste. Você vai selecionar só as linhas da região sudeste e você tem um dataframe para fazer essa análise separadamente. E você também pode usar mais de uma condição para selecionar. Isso aqui também é bem útil. Só que preste atenção. Isso aqui às vezes dá uma confusãozinha e que se você não souber, você vai gastar um tempão. Mas sempre que você for selecionar mais de 2 condições
no teu data frame, então nesse caso ele está pegando todos os vinhos que vêm da Itália e que tem pontuação maior de 90, maior ou igual a 90. Então é um dataset que ele tem a pontuação de vinhos dada por vários sommeliers e ele quer apenas os vinhos italianos de alta qualidade, imagino eu, ou acima da média. Eu não sei qual é a média desses dados ou por que ele selecionou 90, mas tem essas duas condições. E preste atenção no seguinte, ele está usando esse símbolo, né, do E, um único símbolo, e ele colocou entre parênteses essas condições. Se você tentar passar essas condições sem parênteses, eu não lembro se ele te dá um erro ou se ele retorna o negócio errado, tá? Ele retorna um data frame, mas não é da forma como você quer. Eu acho que ele dá um erro por padrão. Então lembre-se sempre, se você quiser selecionar mais de uma condição, isso aqui pode ser E ou também, né? A gente tem aquela barra, eu acho que a gente vai ter esse exemplo no exercício, mas a gente tem aquela barra maiorzinha vertical que significa ou, essa barrinha aqui, né, que eu acabei de digitar. E você precisa sempre colocar as suas condições em parênteses, separadas por esse operador, vamos dizer assim, booleano, que você vai usar para fazer a seleção de linhas. E claramente, ele vai retornar para você um data frame com os vinhos que atendam a essas condições. Com as linhas, né? Vamos generalizar, com as linhas que atendam a essa condição. E ele dá esse exemplo, né? Ele chama de pipe, esse símbolo que eu te mostrei do ou. Então, aqui ele fala, você vai selecionar vinhos que vêm da Itália ou tenham os pontos, né, da avaliação maior ou igual a 90. Nesse caso, então, a gente vai ter linhas, por exemplo, da França com vinhos que têm maior pontuação do que 90. É basicamente para te mostrar que você pode usar mais de uma condição e você pode ter essas variáveis booleanas para selecionar as condições que você quer, né? Fazer um subset das linhas. Isso aqui pode ser importante. Imagine que você queira treinar um modelo. Eu já tive um caso disso numa competição, inclusive, em que tinham, acho que 7 categorias ou 13 categorias de um site russo de classificados, e a gente precisava determinar se um determinado é bom. A gente precisava determinar se um anúncio era legal ou ilegal no site. Então, por exemplo, você não pode vender, sei lá, pessoas num site, geralmente, nem na Rússia. Então, você tem que determinar se aquele anúncio correspondia a uma categoria que podia ou não vender no site. E em vez de criar um modelo inteiro para todas as categorias, eu acabei criando modelos específicos para cada categoria. Então, eu pegava aqui com o ponto lock, pegava a coluna de categorias, falava que se a categoria for igual a tal, seleciona para mim, treinava um modelinho, fazia as previsões para aquela categoria, salvava e ia para a próxima categoria, assim vai. Então tem vários momentos em que é importante você selecionar algumas linhas específicas para que atendam a uma determinada condição. Aliás, nem sempre é bom você fazer um modelinho específico por categoria, tá? Esse aqui foi só um exemplo para te dar a relevância dessa função do Pandas, mas vai de caso a caso ser melhor fazer por categoria um modelão. Geralmente um modelão com tudo funciona melhor. Uma outra função bem interessante, é que eu sei que eu estou jogando função para você, mas basicamente essa é a ideia dessa aula, tá? Você aprender várias maneiras de selecionar linhas e colunas do seu data frame, que é a função isIn. Essa função isIn, em vez de você colocar explicitamente o valor que você quer da tua coluna, né? Quais as linhas que correspondam a um determinado valor, igual a gente estava fazendo ali em cima, aqui você pode passar uma lista de valores e ele vai falar: se os valores que eu encontrar nessa coluna estiverem dentro dessa lista, então quer dizer, se o país do vinho for Itália ou for França, eu vou incluir nesse dataset, nesse data frame que eu vou retornar, senão eu não incluo. Então, isIn está em, basicamente, a tradução dele, e você pode passar essa lista. Isso aqui também é muito interessante quando você quer pegar linhas relacionadas a um conjunto de itens. Então, eu quero só linhas cujos IDs de itens estejam acima de 10 mil, por exemplo. Tem outras formas, mas, aliás, não foi um exemplo muito bom, mas aqui dá pra você entender mais ou menos qual é que é. Em vez de você ficar colocando várias condicionais, né, várias condições, igual a gente estava fazendo lá em cima, se você der uma lista de valores que você quer pegar só as linhas correspondentes a eles, você pode usar a função isIn. Uma outra função muito útil é a isNo e a notNo, que é para você encontrar valores nulos nos seus dados. O scikit-learn, principalmente, ele não treina modelos se você tiver valores nulos ou infinitos nos teus dados. Então, essa função é muito importante para você ver. E na análise também, se você estiver analisando um data frame e você quiser ver quantos dados nulos tem numa coluna, para investigar por que esses dados estão nulos, essa função é bem interessante.
Então você pode usar, se você aplicar essa função numa coluna, nesse caso ele está dando um exemplo da not no, mas basicamente elas são o inverso. A is no vai selecionar como, vai retornar para você uma série em que true vão ser as linhas que têm valores nulos, false as linhas que têm valores não nulos, e a not null vai retornar ao contrário. A not null vai colocar o seguinte, vai retornar uma série que vai ser true quando existem valores válidos naquela coluna e naquela linha, e falso quando existirem valores nulos. Nesse caso, o que ele está fazendo? Ele está falando, ó, eu só quero os vinhos que tiverem preços válidos, né? Que não seja NaN no vinho. Aí você fala, Mário, o que esse NaN está fazendo aqui? Esse aqui é outra coluna, é Designation. Se você olhar esse data frame, na coluna Price ele não vai ter nenhum valor nulo, tá? Porque a gente só selecionou a coluna Price aqui. E para finalizar, agora que a gente já sabe pegar os valores de dentro de um data frame, né? Selecionar os valores dentro do data frame, vamos aprender a colocar os valores dentro do data frame, a modificar alguns valores. E essa parte é bem rápida, tá? Aqui nesse tutorial, a gente não vai ficar aqui mais meia hora para fazer isso, a gente já vai partir para o exercício. Mas basicamente você pode pegar uma coluna ou você pode com o ponto lock pegar uma linha específica, né? Uma linha, uma coluna, um elemento específico dos teus dados e colocar igual a um determinado valor. Se você pegar uma coluna e passar aqui para os colchetes igual a um determinado valor, ele vai colocar todos os elementos daquela coluna ou daquela série, que basicamente dá na mesma, igual ao elemento que você passou aqui. Às vezes isso aqui é útil quando você precisa criar uma coluna, por exemplo, só de uns. Então você pega reveals, sei lá, coluna de uns igual a 1, e aí toda linha vai ganhar um valor 1 naquela coluna. E você pode também passar não só valores estáticos. Na verdade, o Pandas é muito flexível, muito dinâmico. Então, você pode passar uma lista de valores para criar uma nova coluna. Imagine que você computou uma coluna sobre... Você tem um outro banco de dados de vinhos e você computou uma coluna que é a nota que cada vinho teve há 100 anos. Vamos dizer que há 100 anos todos esses vinhos existiam e alguém foi lá e deu uma nota para ele, só que ele está numa coluna num outro data frame. Você pode simplesmente vir aqui e colocar, criar uma coluna, nesse caso ele cria uma nova coluna, quando você passa aqui nos colchetes, igual, e aí desse lado você colocaria a lista de valores correspondente aos vinhos, né, na ordem certa dos vinhos aqui. Nesse caso, o que ele está fazendo? Ele está criando um range só para demonstrar mesmo. Se você não viu essa notação do Pandas com negativo, né, geralmente a gente está acostumado a ver range de 0 a 1000, de 1 em 1, alguma coisa assim. O que ele está fazendo aqui, ele está falando um range, cria uma sequência de números que o primeiro elemento vai ser o tamanho do reviews, então aqui é 129.971, né, 971 elementos, então que vai de 129.971 até 0, então o primeiro elemento é maior do que o último, e o passo que você tem que dar nesse range, né, é -1, então ele vai criar uma lista de todos esses elementos, só que uma lista regressiva, né? Em vez de uma lista progressiva, que é geralmente o que está acostumado, e aqui a gente poderia ter -2, -3, se eu não me engano, tanto faz. Lembrando que, claro, você precisa passar desse lado um número de elementos igual ao que você tem no teu data frame. Se você tem 100 mil linhas, você precisa passar uma nova coluna com 100 mil elementos, senão ele vai te dar um erro. E uma coisa também interessante de você saber é o seguinte, se você passar uma série do Pandas aqui desse lado, ele vai tentar fazer o match com as colunas no índice, tá? Ele não vai fazer o match posicional. Então, se eu passar um range, se eu passar uma lista, se eu passar uma array do NumPy, coisas que não tem um índice do Pandas, ele vai simplesmente colocar na posição que ele achar. Então, a posição 0, o elemento da posição 0 dessa lista vai ser correspondente a essa coluna para a linha 0 e assim vai. Só que se eu passar uma série do Pandas, ele vai tentar fazer um join, vamos dizer assim, nos índices. Ele vai tentar achar o índice da coluna, o índice 0, vamos dizer, e colocar aquele valor na linha correspondente ao índice 0, em vez de necessariamente na posição. E às vezes isso pode te causar uma confusão, mas em geral é uma coisa muito útil para a gente alinhar dados diferentes. E agora a gente vai para os exercícios. Mais uma vez, tente fazer esses exercícios antes de você ver as respostas aqui e depois vem aqui e veja como é que eu resolvi as explicações e tudo mais. Vamos então resolver os exercícios. Primeira coisa, a gente precisa rodar essa célula que vai carregar as bibliotecas aqui do Kaggle e também vai carregar para a gente esses dados de avaliações de vinhos e o Pandas, logicamente. E a primeira coisa que ele fala para a gente é dar uma olhada nos dados. Então são aqueles dados que a gente já está cansado de ver, que são os dados dos vinhos, nem vou passar muito tempo nisso. Então vamos para os exercícios. Selecione a coluna descrição do data frame reviews e coloque o valor na variável desk. Então essa aqui, muito fácil, né? A gente pega o data frame,
E a gente pega aqui a coluna, vamos lá, description. Você não precisa jogar o colchete lá para baixo, foi um erro meu aqui na hora de apertar o teclado. Se a gente rodar, tudo certinho, muito simples, basicamente seleção de colunas. Aí ele está perguntando, que tipo de objeto é o desk? Você sabe que tipo de objeto está armazenado aqui? Dá uma pausa, pensa, anota aí e eu já vou te falar qual é. É uma série do Pandas. Então se a gente fizer aqui o print do type dessa desk, você vai ver que é uma série do Pandas. Ó, class, pandas, tal, series. Porque como você se lembra, um data frame é um monte de série empilhada. Lembra do Lego? Um monte de pecinha de Lego forma um data frame. Cada pecinha do Lego é uma série. Então vamos lá. Correto. Questão 2. Selecione o primeiro valor da coluna descrição das reviews e coloque na variável first description. Então aqui ele quer que a gente faça uma seleção não só da coluna, mas também da linha. E ele está falando o primeiro valor, ele não está dizendo que é o primeiro índice, por exemplo, ou um índice específico. Então a gente vai usar qual é a função? A função iLock, porque a gente quer a posição, selecionar a linha por posição. Então vamos lá, reviews.iLock 0, que é a primeira linha, só que ele quer só a coluna description. E aqui a gente poderia, ele está pedindo para pegar direto do reviews, né? A gente poderia pegar daquela variável que a gente criou acima também. Então vamos rodar isso aqui, value error. Deixa eu ver o que eu errei. Can only index by location with an integer, papapá. Por que deu esse erro? Muito bom que deu esse erro. Porque eu tentei selecionar, lembra que eu te falei? Você não pode selecionar por índice em linhas, por índice em colunas, igual eu estou tentando fazer aqui com o nome da coluna, e por posição nas linhas, né? Você tem que, ou é tudo índice, ou é tudo posição aqui. E ele justamente está reclamando porque eu tentei selecionar usando a posição da linha e o índice da coluna. Não pode fazer isso. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu poderia pegar a posição da coluna, mas eu vou fazer de uma forma diferente. Vou fazer da forma como ele fez lá no exemplo que ele deu pra gente na explicação. Então, primeiro eu vou selecionar a coluna description. Tendo essa coluna description, eu vou selecionar o elemento 0 dela. Então, eu estou selecionando aqui por linha. Aqui é a mesma coisa que eu colocar .lock todas as linhas description. E depois a série que ele vai retornar aqui para mim, eu vou selecionar o elemento 0. Se você já entendeu, pode passar para o próximo exercício, mas eu vou dar um exemplo mais claro aqui, só para ficar bem claro mesmo. Se eu fizer o print só disso aqui, eu vou ter uma série do Python. Então tem aqui 0, aromas include, 1, tal, é uma série do Python. Então se eu selecionar aqui o 0, né, o elemento 0, eu posso colocar aqui .iLock 0 se eu quiser ter bastante certeza que é o primeiro elemento. Se eu fizer o print aqui, ele só está pegando mesmo a descrição da primeira linha. Então beleza. Vou deixar isso aqui bem claro, aliás, vou deixar esse .iLock aqui só para ficar bem claro que a gente está selecionando por posição nesse segundo caso. E ele está dando justamente esse exemplo, ele pega a coluna, depois ele usa o .iLock. E aqui ele diz que o .lock 0 também retornaria, mas é porque o nosso índice é um índice numérico. Então, é válido especificamente para esse data frame, mas não necessariamente para um data frame que você tem um índice diferente, né, em que as linhas, a posição das linhas não seja necessariamente o mesmo valor do índice. Exercício 3. Selecione a primeira linha, ou seja, o primeiro registro da reviews e coloque na variável first row, que é simples pra caramba, né? Esse aqui você já sabe. Então, reviews.iLock 0, a gente está selecionando por posição e aqui selecionou correto, tudo bonitinho. Exercício 4. Selecione os primeiros 10 valores da coluna descrição em reviews e coloque o resultado na variável first descriptions. Ele está falando, formate a sua saída, né, o resultado do seu negócio como uma série do Pandas. Vamos ver por que ele está pedindo isso. Como é que a gente faz então para selecionar? Aquele que está pedindo para a gente selecionar um conjunto de linhas e uma coluna só. Como que a gente faz isso? Então vamos colocar aqui reviews. Eu poderia fazer o seguinte, eu vou selecionar primeiro a coluna description e depois eu vou fazer um .iLock até o 10, ou do 0 a 10 dá na mesma aqui, tá? Se eu fizer isso aqui ou sem o 0, e ele tá pedindo os primeiros 10 valores, o iLock ele exclui o último que a gente colocar aqui, então ele vai pegar só os 10 mesmo. Vamos rodar isso aqui. E ela já vem formatada como uma série do Pandas, tá? A gente não precisa transformar isso aqui, aliás, não sei nem porque ele colocou essa dica aqui. E aí ele dá outros exemplos também de como é que você pode selecionar isso, inclusive, aqui a gente poderia ter usado o lock mais uma vez, porque o nosso índice é numérico, mas não é uma coisa que vai valer para todos os casos em que você fizer. Tanto que eu já fui direto no iLock aqui por experiência. Questão 5. Selecione os registros com o índice 1, 2, 3, 5 e 8 e coloque na variável sample reviews. Então aqui ele quer que a gente selecione a linha 1, 2, 3, 5 e 8, não
por posição, mas por índice, tá? Vamos fingir, e aqui eu cliquei, mas vamos fingir que essas linhas, não necessariamente a linha 1 está na posição 1, etc e tal. Que isso aqui é um ID diferente da posição das linhas que a gente carregou aqui no data frame. Como é que a gente faz então? 1, 2, 3, 5 e 8. Dessa vez a gente tem que usar o método lock, então reviews.lock, e a gente tem que passar uma lista. Então veja só, colchete da seleção e colchete da lista que a gente vai passar. 1, 2, 3, 5 e 8. E ele quer todas as colunas, parece, né? Então a gente não precisa colocar aqui a seleção de colunas, mas, mais uma vez, está correto. Seria a mesma coisa que a gente colocar isso aqui, selecionando todas as colunas. E o isso aqui são os 2 pontos depois da vírgula, tá? Eu coloquei isso aqui, eu sei que você está assistindo, mas, né, eu esqueço às vezes que eu estou gravando uma aula. Exercício 6. Cria uma variável df contendo Country, Province, Region 1, Region 2, essas colunas e os índices 0, 1, 10 e 100. E aí ele fala, basicamente você quer gerar esse data frame. Então, essas colunas e essas linhas. E aqui a gente está selecionando meio que aleatoriamente, né, as linhas, mas é mais para a gente treinar treinar essas funções do Pandas, mas como eu te falei, elas são úteis na prática. Então, reviews.lock, porque aqui ele quer as labels do índice, tá? Ele não quer a posição. Então, vamos lá. 0, 1, 10, 100. Então, essas são as linhas que a gente precisa selecionar. E depois a gente precisa passar uma lista de colunas. Olha só que legal esse exemplo. É um exemplo em que a gente passa listas para os dois lados. Então é a primeira vez que a gente seleciona várias linhas e várias colunas ao mesmo tempo. E deixa eu ver se ele me deixa copiar aqui, porque, né, preguiça. E aí eu coloco as aspas. Então veja só que legal, nesse caso a gente passou 2 listas, então a gente abre o colchete, passa a primeira lista para o primeiro argumento aqui, vamos dizer, que é a lista de linhas que a gente quer, os índices das linhas que a gente quer, vírgula, os índices das colunas, que são os nomes das colunas, a gente passa outra lista e fecha colchetes. Vamos ver se está certo, está correto, maravilha. Exercício 7, cria uma variável df contendo país e variedade, né, as colunas, dos primeiros 100 registros. Nesse caso ele está falando primeiros 100 registros, ele não está falando das linhas que vão de 0 a 100 pelo índice. Vamos ver a dica aqui que ele dá. Você pode usar lock ou iLock, mas tem que tomar aquele cuidado para não retornar 101 linhas, porque o lock ele é inclusivo para o começo e para o fim do slice que a gente selecionar, e o iLock ele é exclusivo do fim mais igual ao Python. Então vamos lá. E para deixar claro, tudo que eu estou fazendo aqui tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Tá? Nenhuma é mais certa do que a outra, é o que deixa o teu código claro e o que você tem familiaridade que importa. Então vamos lá, reviews. Eu vou primeiro pegar, dessa vez eu vou inverter, em vez de pegar primeiro as colunas, eu vou pegar primeiro as linhas. Então vamos colocar reviews.iLock tal, com todas as colunas, não precisaria desses 2 pontos aqui, mas eu vou colocar por uma questão de clareza, e depois eu vou colocar aqui, .lock, todas as linhas, porque ele só vai pegar as linhas que foram selecionadas nesse primeiro comando. Então lembra que o Python ele vai encadear, vamos dizer assim, as funções que você quiser aqui, que você for botando pontinhos, ele vai encadear primeiro, ele vai fazer essa ordem, e aí depois ele vai executar essa segunda ordem aqui, depois desse ponto em cima do resultado que ele conseguiu nessa primeira ordem. Então por isso, primeiro .iLock para selecionar as 100 primeiras linhas, e depois o .lock para selecionar a coluna Country e a coluna Variety. E aqui a gente precisa passar uma lista. Então uma lista, Country, vírgula, variety, e vamos ver se está certo. Certinho. E ele dá outras maneiras aqui. É legal isso aqui porque você vê várias maneiras de fazer a mesma coisa. Então a gente poderia criar uma lista, colunas, country, variety, e usar o .lock até o 99 para ele não incluir, né, 101 linhas. Ou a gente poderia usar o índice, né, das colunas, achar qual é a posição dessas colunas no nosso data frame, na nossa matriz, e usar isso diretamente com o iLock. Mas aí eu fiz de uma outra maneira ainda. Basicamente, veja a que você gosta mais e use essa. Exercício número 8. Cria um data frame Italian Wines, contendo apenas avaliações de vinhos feitos na Itália. É aquela questão da seleção condicional. Vamos pegar aqui o Reviews, abrir os nossos queridos colchetes, e aqui a gente pode colocar sem o parênteses. Então vamos colocar aqui Reviews, Country, igual, Italy. E ele vai selecionar para a gente apenas as linhas que correspondem a vinhos italianos. Surpresa, qual será que é o próximo exercício? Provavelmente para selecionar 2 condicionais, né? Daquele jeito que a gente viu no exemplo da explicação. Vamos ver então. Crie um data frame no exercício 9, Top Oceania Wines, contendo todas as reviews, todas as avaliações, com pelo menos 95 pontos para vinhos que vieram da Austrália ou Nova Zelândia. Então aqui
ele já tentou complicar a nossa vida, né? Vamos fazer aqui todos os vinhos que ele tem basicamente 3 condições aqui que a gente poderia fazer uma confusão enorme, mas a gente vai usar a função is-in. Então o que eu vou fazer aqui? Você pode selecionar qualquer das condições primeiro. Eu vou começar pela condição dos 95 pontos. Então vamos colocar aqui reviews, points, acho que chama essa coluna, maior ou igual a 95. Deixa eu só rodar isso aqui para ver se ele achou a coluna points. Então aqui eu estou selecionando apenas as linhas que tem pontuação, avaliação maior ou igual a 95. E agora eu preciso pegar os que estão na Austrália ou Nova Zelândia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa aqui entre parênteses, tá? Vou colocar E, a nossa condição, lembra? É um E só. E aí eu preciso colocar entre parênteses a segunda condição. Vai ser o seguinte, reviews, country. Só que em vez de colocar igual a Austrália e depois colocar uma outra condição igual Nova Zelândia, que a gente poderia fazer aqui, igual ou, né, a gente precisaria criar uma outra condição de ou aqui, ia ficar uma confusão. Vou usar a função is-in. Então, is-in, vou colocar aqui para baixo, aliás, para ficar mais fácil da gente ler, is-in, e vou passar uma lista aqui dentro. Austrália, vírgula, New Zealand. Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Eu sei que isso aqui é um pouco mais complicado, mas vamos entender porque é fácil. Então, ele vai pegar primeira condição, a pontuação dessa linha é maior ou igual a 95? Legal. E aí ele fala, segunda condição, reviews, country. Então, essa linha, o valor país dessa linha, é um desses que está dentro dessa lista? E ele vai olhar e vai falar, bom, é Austrália ou Nova Zelândia? E aí, se for, ele vai colocar aqui pra gente. Só por uma questão de clareza, se você já entendeu, pode pular, acho que aliás é a última questão aqui. Então, muito obrigado por assistir. Mas só por uma questão de clareza, eu vou colocar, se a gente fosse fazer tudo com booleano, tá? Então, deixa eu dar play aqui, ó, você vê que está correto dessa maneira, mas eu vou criar aqui uma outra maneira de fazer. Então, a gente poderia fazer e aí a gente abre outro parênteses, reviews country, igual Austrália, só que esse vai ser o parênteses dentro do parênteses. Então, vamos lá, reviews country, igual Austrália, ou reviews country, igual Nova Zelândia, né, igual Nova Zelândia, ou reviews country, igual New, oh meu Deus do céu, Zealand, Austrália. Pronto. Então vamos ver aqui todas as condições que a gente tem. Preste atenção nos parênteses, tá? São os parênteses que vão fazer a diferença aqui. Primeiro, deixa eu ver se está certo. E está certo. Então essas são duas maneiras que a gente pode fazer isso. Aqui você vê, eu pedi para ele avaliar essa primeira condição. E aí eu estou pedindo para ele avaliar uma condição. Só que eu coloquei dentro de parênteses as duas condições do ou. Porque se eu colocar fora de parênteses, ele vai dá uma confusão, acho que ele vai tentar procurar os vinhos que tem pontos maior do que 95 e são da Austrália, e aí eu nem sei direito como é que ele vai avaliar o booleano se eu tirar o parênteses aqui, mas basicamente eu falo o seguinte, primeiro defina essa condição aqui que está entre parênteses e depois, baseado nessas duas condições, é o que cria a segunda condição aqui para você fazer a seleção de linhas com, a partir também, né, com o E nessa primeira condição. É mais complicadinho, você não precisa entender isso definitivamente, eu só quis colocar isso aqui porque certamente você pode ter pensado nessa maneira de fazer, então eu quis ser bem completo aqui nas possíveis soluções, mas claro, essa solução de cima é bem mais legal. Então vamos lá, vamos deixar essa aqui e acabou. Muito obrigado por assistir esse tutorial, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, comente, porque isso ajuda bastante o canal. E na próxima vez, parece que a lição vai ser sobre Summary Functions e Maps. Então até a próxima, um abraço.